Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde. O tema de hoje é os 10 erros, mais comuns que acontecem na introdução alimentar e que você precisa aí entender e evitar. Então, sejam muito bem-vindos, Esse é o tema que a gente vai falar hoje aqui, sobre os 10 erros mais comuns que a gente comete aí na introdução alimentar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fabiano. Hoje é sexta-feira, Boa tarde, João. Se vocês estão me ouvindo bem, hoje estou com o microfone, me dá só um joinha aqui para eu saber que vocês estão me ouvindo bem, tá ok? E a gente vai começar aí a nossa sexta-feira, a nossa tarde. Só vai me dando um ok se vocês estão conseguindo me ouvir bem, tá bom? Se está legal aí, vocês me dão um ok. Obrigada, Fabi. Gente, boa tarde. E aí, Vamos falar sobre os 10 erros mais comuns da introdução alimentar, aí para que você já aprenda, já evite. Lembrando que a introdução alimentar, pessoal, começa aos 6 meses, mas vai até os 2 aninhos. Então, você que tem um bebê aí próximo de 1 ano ainda está valendo, ok? Você ainda está na introdução alimentar e você ainda precisa evitar esses erros, tá bom? E aí que é muito comum, a gente tem, aí vai muito por o que está acontecendo, o que um faz, o que o outro faz, na verdade, às vezes a gente acaba cometendo alguns deslizes aí que vai atrapalhar lá na frente todo o trabalho que você fez. Então, gente, sejam muito bem-vindos aqui, hoje é meu aniversário, parabéns para mim, que Deus abençoe a minha vida, com muitos anos de vida, eu agradeço e louvo ao Senhor Jesus pela minha vida, por mais um ano de aniversário. Ai, tô muito feliz hoje é dia de comer fora. Obrigada, Fabi. Nossa, eu gosto de fazer aniversário, viu, gente? Parabéns. Ai, obrigada, gente. Muito obrigada, Hoje é o nível da Nutri. Tô aqui com vocês. À noite hoje tem jantar. Gente, o melhor presente para mim é levar eu para comer. Ai, meu Deus, eu adoro comer. Depois eu vou postar umas fotinhas aqui para vocês, tá bom? A gente vai comemorar aí. Então, boa tarde. Meu Deus, eu gosto, Fabi, sabe por quê? Sinal que a gente tá vivo, Que Deus tenha abençoado a nossa vida, mulher. Misericórdia, se a gente não fazer aniversário, porque nós morremos. Não é verdade? Então, eu prefiro fazer aniversário. Olha as rugas. Ai, olha as rugas, misericórdia, Não vou ficar olhando muito aqui, não. Gente, vamos começar. Então, quem não me conhece, eu sou Edilma, sou formada em nutrição e a gente fala aqui sobre introdução alimentar, ok? Se você não me segue, eu te convido para me seguir, tá bom? E se você quiser baixar o guia de introdução alimentar, o link tá lá no meu perfil. Para mentorias, você também acha o meu contato no link do perfil. Quais são os 10 erros, pessoal, aí mais comuns da introdução alimentar? Esse é o nosso papo de mãe agora dessa tarde. Hoje é dia 12 de maio de 2023. Ai, o dia mais lindo do ano, vá! Eu gosto muito dessa data, Fico muito feliz de fazer aniversário. Obrigada pela rosa, Fabi. Bora para mais um papo de manto. Boa tarde para você que está chegando agora. Bom José, a Graça. Gente, sejam muito bem-vindos à minha live aqui, Vamos falar um papo bem gostoso aqui para a gente aprender mais sobre os nossos pequenos, como a gente alimentar eles, como ensinar eles a comer direitinho, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Olha só quem tá aqui, ó. Esse daqui é do Dia das Mães. Ó, segundo ano de 2 aninhos, ó. Olha aqui, ó. Olha que bonitinho, gente. Ai, meu Deus, meu bichinho cresceu. Olha aqui, cresceu meu bichinho. Aproveita porque eles crescem, tá bom? Então, curte muito aí os pequenininhos de vocês, porque eles crescem. Daqui a pouco eles não querem ficar muito grudadinho mais, Entra na fase de dependência, tá? É uma delícia, mas a gente tem que curtir esse momento de nenê. Eu sei que cansa, mas tem que curtir, não é verdade?
Então vamos lá. Gente, vamos começar falando aí. Você é ruiva. Meus cabelos são ruivos. Ai, meu Deus do céu, socorro. Então vamos lá, gente. Ai, meu Deus do céu, eu dou risada aqui com uns comentários. Então, bora lá. Gente, os 10 erros mais comuns na introdução alimentar, né? A gente vai falar aqui e eu vou estar explicando um a um e você já vai ficar ligadinho aí para não cometer, tá? O que acontece? Quando a gente inicia a introdução alimentar, é novo para a criança, é novo para a gente. Os dois estão aprendendo. Ele aprendendo a comer, você aprendendo a ensinar ele a comer, não é verdade? E a gente fica preocupado com um monte de coisa, se a criança vai aceitar, se a criança não vai engasgar. Eu acho que um dos maiores medos da mãe é a criança engasgar. Não é verdade? A criança acontecer dela engasgar. É um medo muito grande. Mas vocês sabiam que a criança engasga mais com o leite do que com os alimentos sólidos? Vocês sabiam que o maior índice aí, né, de engasgo é com o leite e não com os alimentos sólidos? Então assim, a gente precisa começar a ter mais confiança na hora da gente oferecer os alimentos aí para a criança, né? Às vezes a gente fica morrendo de medo, né? E medo do BLW. Então, o BLW, ele é seguro, mas tem a técnica certa de você fazer. Okay? Se você não tem segurança, se você está com medo, é melhor fazer o participativo, né? Que é o amassado, que é aquilo que eu ensino para vocês, que tem lá no guia, que é o pratinho do bebê, que também funciona muito bem. Para quem não sabe qual que é a diferença do amassado, né? Qual que é o resultado do amassado com o BLW que começa aí já nos cortes? O que acontece? Eles vão estar andando, né? Eles vão começar num gráfico, imagina uma linha reta, tá? No qual o IA participativo, ele começa a subir mais rapidamente porque você ajuda ele a comer. E no BLW ele começa devagarzinho a escalar a montanha, porque ele começa a comer sozinho, então é mais difícil para ele, os pedaços, ele vai experimentando, né? Só que quando chega lá no 8, 9 meses, você vai começar a ensinar a comer em cubinhos, em pedaços pequenos, o IA participativo do pratinho do bebê, que é o método amassado. E aí o BLW, que começou já assim e foi aprendendo, ele vai estar mais espertinho com 8, 9 meses. Então, quando chegar lá, a curva se cruza, porque nessa idade de 8, 9 meses, os dois, se você ensinar direitinho aí e evoluir a textura no amassado, vai chegar praticamente no mesmo nível. Então, você não precisa se preocupar. Olha, tem que ser BLW. Olha, tem que ser amassado. Faz aquele que você sentir mais seguro, tá bom? E aí, se você seguir certinho o método, né? Que nem eu falo, se você seguir meu método lá do guia, você não vai ter problema nenhum e o bebê vai chegar com 8, 9 meses já comendo aí um pedaço, pegando um brócolis, uma coxinha de frango, comendo tranquilamente, tá? Mas se você fazer errado, quando chegar nessa fase aí, você vai sofrer. Então tem que ficar atento aí. É por isso que eu desenvolvi o método lá, tá bom? De introdução alimentar, o Nutri Bebê, para poder ajudar vocês a saberem qual que é o tempo certo de você evoluir textura e tudo mais, ok? Então vamos lá. Eu ainda estou com um pouquinho de tosse, tá, gente? Então vocês me perdoem, ok? Minha voz está um pouquinho rouca, mas bora lá. Minha asma, né? Minha crise de asma já tá indo embora, me deixando em paz, tá? Do amassadinho, mais ontem dei BLW, comeu rapidinho. Então, olha que legal, ó. Olha só a mamãe aqui, ó. Ó a Fabi falando aqui, tá vendo? Os bebês, gente, eles são mais espertos do que a gente imagina. Bom, você começa a ensinar, daqui a pouco você vê que ele já pegou. Se ele já pegou, você já vai para a próxima fase. Não fica trazendo seu bebê para trás, ok? Vai para frente. Vai para frente, tá? Tá fazendo barulho engolindo. Ai, meu Deus do céu, porque o microfone tá aqui perto, aí bati, gente, aqui, desculpa, tá bom? Aí vocês vão me falando aqui se o som tá chegando legal, tá? Se tá melhor, beleza? Melhorou agora, parou? Aí você me avisa aqui, tá, Fabi? Vou colocar você para me avisar, ok? Então, vamos lá, gente. O primeiro erro aqui, né, na introdução alimentar, que a gente tem que evitar. Primeiro, não respeitar o ritmo aí do bebê.
tá? A fase que entra a introdução alimentar e esse ritmo dele vai até os 2 aninhos, tá bom? Tá com barulho ainda, Fabi? Vocês querem que eu tire o microfone? Né? Fala para mim que se vocês quiserem que eu tiro para vocês. Dá um ok para mim, se vocês preferem que eu tire, que daí eu tiro aqui o microfone, tá bom? Eu falo sem, tá? Vocês querem que eu tiro? Ou tiro ou não? Sim ou não? Dá joinha para sim, eu tiro, tá? Aí eu tiro aqui. Então, a introdução alimentar, não, tá bom. Então, o que acontece? A introdução alimentar é novo para a criança, então você tem que respeitar o ritmo dele. Então, se ele for, que nem a Fabi falou, que deu em pedaço, né, no BLW e o bebê comeu bem, você não vai forçar ele a comer o amassado, sendo que ele está querendo já pegar os pedaços e comer. Então, você vai deixar ele evoluir. É dele, é da criança, ela já está mais espertinha, então você deixa a criança ir para frente, tá? Então, se a criança está mais atrasadinha, você não vai forçar a criança, você vai respeitar o ritmo da criança. Então, você precisa respeitar esse momento que ele não está conseguindo mastigar, que ele não está conseguindo manter na boca para você não forçar, né? Você precisa ficar atento aos sinais de prontidão, pessoal, dessa criança, né? Para ver se eu começo agora com 6 meses, se eu tenho que esperar mais um pouquinho. Então, a gente tem que sempre estar vendo se o bebê está preparado para esse alimento, né? Se o bebê ainda está jogando para fora a comidinha, não forçar. Tem pessoas que coloca na boca e segura na boca da criança. Não é para fazer esse tipo de coisa. A gente não pode ficar pulando etapa. A gente tem que respeitar. Tá bom? Nessa fase, você for olhar o bebê do vizinho, por exemplo, se você olhar o bebê da Fabi, que tá aqui, que já tá espertinho ou espertinha, Fabi, fala pra mim. Se você olhar, você vai ver que tá, já pegou o pedaço para comer. E o seu não pegou ainda. O seu é o seu, o dela é o dela. Dá medo, né? Mas tem que confiar, viu? Tem que confiar no bebê. Tá bom? Ele sabe o que ele está fazendo. Vocês sabiam que ele sabe o que ele está fazendo? O que não pode cometer? O que vocês não podem fazer? É você pegar o alimento e você levar à boca da criança quando você está no BLW, tá? Porque daí ele perde o controle, tá bom? Vou engolir. Ai, Jesus. Então a gente não pode levar, né? Muitos engasgos acontecem no BLW porque a família pega o alimento e leva até a boca da criança. E a criança daí não tem controle e aí ela engole um pedaço maior, tá? Então a criança precisa ela pegar, ela levar a boca dela e ela vai ter o controle, ok? Tá? Então a gente tem que aí sempre respeitar o tempo da criança. Tem bebê que está começando agora que ainda está cuspindo, que está estranhando, que quer um mamar, mas você vai fazer o quê? Você vai ficar ali oferecendo, pessoal. Vai oferecendo, brinca, conversa, vai ali e uma hora ele vai aprender. E você vai respeitando o ritmo dele. Se ele estiver atrasadinho, beleza. Se ele estiver para frente, você também vai deixando ele comer. Tá? Então, se ele está aprendendo a comer rapidamente, você já vai mudando de fase, tá? Então, por isso que é bacana o livro que eu fiz lá para vocês. Desculpa, gente. Por isso que é bacana, porque lá tem todas as fases. Então, você está nessa fase, você viu que ele pulou para a próxima, você já vai para a próxima, já vai para a próxima. E assim ele aprende a comer rapidamente, quando você sabe já o que precisa fazer, tá? O segundo erro. E aí, gente do céu, vocês se preocupam demais, pessoal, com isso. Vocês se preocupam mais em raspar o prato do que com o que está no prato, né? Então, você vai lá, não comeu tudo. Nossa, olha o tamanho do prato do vídeo que você colocou. Você acha que vai comer tudo isso? Você se preocupa mais com a quantidade do prato, do que está lá no prato, em volume, do que com a qualidade, né? Do que tem dentro do pratinho, da variedade. Então, na introdução alimentar, gente, durante todo o período, até os 2 aninhos, se preocupe em oferecer variedade para o seu bebê, tá bom? O que é variedade que a gente fala? De alimentos, né? Então, por exemplo, o que é uma variedade de verduras? Diversos tipos de verduras. Então, eu tenho uma variedade de verduras, eu tenho alface, eu tenho rúcula, eu tenho agrião, eu tenho mostarda, eu tenho folha de amora,
que a folha de amora é panco, né? Que a gente fala, são os chamados pancos. Eu tenho, por exemplo, quem mais? Me ajuda aí que eu esqueci. Eu tenho chicória, eu tenho couve-flor, eu tenho isso é variedade que você tem que oferecer. E aí você se preocupa com isso, tá bom? Você se preocupa com isso. Deixa eu ver aqui. Quem que é que tá falando assim? Meu, bem que subiu muito, teve aumento a quantidade de insulina. Uhum. Então, gente, é difícil eu falar sobre essas partes, tá bom? Aí fica complicado eu estar falando, mas é melhor você acompanhar com a Nutri aí, tá? Então é o seguinte, gente, só pra gente continuar aqui, não perder o fio da meada, né? Então, quando eu me preocupo lá mais com o que tá assim, aquele dele comer tudo, eu vou esquecer, por exemplo, que ele tem que experimentar tudo, tá? Ele tem que experimentar tudo que tá no pratinho. Ele não tem que comer tudo que tá no pratinho. Então, coloca uma coisa na cabeça de vocês uma vez por todas. Quando vocês montarem o pratinho do bebê, vocês têm que se preocupar em que ele venha experimentar tudo e não comer tudo, tá? O objetivo do pratinho na hora da refeição, na hora da fruta, é experimentar tudo e não comer tudo, tá? Então aprenda isso. E vamos lá, eu vou tentar terminar a live, tá ok? Eu tô muito ruim ainda, gente de Deus. Então, ok, sabendo disso, o que, que vocês vão ter? Tranquilidade na hora de vocês oferecerem a comida para a criança, tá? Só rejeita frutas muito doces. O que, que acontece? Tem criança que tem o paladar mais pro azedo, mais pro amargo, devido à sua gestação. O que você comeu na gestação interfere, tá bom? Então ele vai sentir mais um alimento ou outro, mas vai oferecendo, rodízio oferece, tá? Gente, terceiro probleminha aí. Que alguém viu ontem, gente, eu tava sem sono ontem, porque assim, quando a gente tem crise de asma, à noite, né, ataca mais, eu não tava conseguindo dormir. Aí fui dar uma olhadinha aqui no TikTok, e aí eu vi, boa tarde, Eunice. E aí eu vi um vídeo, né, de uma empresa vendendo uns equipamentos aí para fazer uns utensílios para fazer as comidinhas do bebê. E aí eu até parei para olhar, sabe? Falei, nossa, o primeiro achei legal, porque ele já fez no vapor direto ali, né? Achei bacana, falei, nossa, que legal, deixa eu ver isso aqui. Aí daqui a pouco começou a avacalhar, né? Foi lá, colocou no liquidificadorzinho do negócio, bateu tudinho a cenoura, virou num potinho, põe numa bandejinha e congelou. Congelar tá beleza, mas liquidificar aquilo lá, então, gente, a gente não pode peneirar ou liquidificar, ou fazer no processador, bater no processador carnes e qualquer alimento que você vai estar oferecendo para o bebê, tá bom? E sem contar que eu não posso misturar também esses alimentos. Porque, gente, quando eu dou alimento liquidificado, bem trituradinho, né, que eu faço um purezão para a criança, ela só vai sugar o alimento, ela vai engolir, ela não vai mastigar. Para a criança mastigar, ela precisa sentir os pedacinhos na boca dela, o amassado consistente, né? Aí você vai ensinar ela a mastigar com consistências diferentes. Por exemplo, cada alimento tem uma consistência. Se eu bato tudo e peneiro, como que essa criança vai conseguir comer pedacinhos depois ao longo do tempo? A textura é importante para que ela identifique aí o que ela está comendo, tá bom? E também vai trabalhar essa musculatura da criança que está em desenvolvimento aqui, que vai ajudar ela, que é do maxilar. Tudo isso é a textura. Então, como que eu posso fazer? Liquidificar e peneirar esse alimento, deixar ele pastoso, líquido, para dar para a criança só engolir. Entendeu? Quando eu faço isso, eu estou atrapalhando a introdução alimentar. E quando eu vou lá também e dou misturado, a criança não vai conseguir identificar o sabor de cada alimento. Aí a criança lá na frente, ela vai deixar de comer um alimento que você deu muito aqui na introdução alimentar, porque ela até comia tudo misturado. Na hora que você der separado, ela não vai comer, porque ela não vai reconhecer o sabor e a textura do alimento, porque você deu
tudo misturado. Porque você liquidificou, fez aquela gororoba, que nem eu falo, misturou tudo, deu tudo misturado para a criança. Ela não sabe nem o que ela está comendo, ok? Aí quando eu falar para você aqui, olha, agora come a comida da família, você põe a comida no pratinho ali, igual a gente coloca o arroz, o feijão, na verdade, o prato feito, e ele vai comer. Aí fala assim, nossa, agora ele não tá querendo comer mais nada, ele tá com 2 anos, 3 anos, ele não come mais nada, mas ele comia antes. Mas ele comia como, gente? Ele comia misturado. Ele comia liquidificado. Meu bebê tá com dificuldade de mastigar. O que será que está acontecendo? Aí a pergunta é, como que você deu uma introdução alimentar às comidinhas? Se você deu liquidificado, não formou musculatura, não aprendeu a comer textura, não aprendeu a mastigar, você dá uma carne para ele, vai jogar de um lado para o outro, não vai conseguir mastigar. Né? Se você, meu bebê comia tudo que eu dava para ele na introdução alimentar, agora cresceu um pouquinho, está rejeitando os alimentos, nossa, eu não sei o que está acontecendo, que ele não quer comer mais nada, gente, não é assim que vocês falam? Mas preciso da sua ajuda, né? Gente, eu não tô tirando sal, eu tô aqui falando o jeitinho de vocês. Ó, mamãe chegou e falou assim pra mim, eu preciso da sua ajuda. O meu filho comia de tudo, agora não come mais nada. Foi quantos anos tem? 3 anos. Gente do céu, mas eu não sei. É a fase da recusa, que tem muita gente que vem de serviço aí falando que é as fases da recusa, né? Eu falei assim, mas me explica uma coisa, me conta, como que foi aí, né? Até 1 aninho, conta tudo pra mim, como que você fazia comidinha? Eu fazia assim, aí eu misturava, batia, nananã, ficava fácil, dava na colher, papapá, e eu falava, tá explicado porque ele não come mais nada agora, ele não sabe o que ele tá comendo, é novo pra ele. Você vai ter que começar a introdução alimentar do zero com essa criança. Ok? Meu Deus, mas como assim? Falei, como assim? É bem mais difícil com 3, 4 anos, no entendimento, você começar de novo uma introdução alimentar, do que quando tá com 6 anos com o paladar zeradinho, que ele não conhece nada, que eu falo que é uma folha de papel em branco, que você vai começar a escrever a história aí alimentar do seu bebê. Esta é a melhor fase para você gravar os alimentos que ele precisa aprender a comer no futuro. Se você faz errado essa fase vai vir contra você, vai ser a colheita. Você vai colher isso lá na frente. Então, vocês precisam se atentar a isso. Então, gente, olha aqui ó, a quantidade de gente, de mamães aí com criança de 3, 4, 5 anos que me procuram todos os dias pedindo ajuda por causa que a criança não come. Eu tenho casos até na minha família, ok? Que não come, de criança que não come. Mas por quê? Porque a introdução alimentar foi feito alguns erros, e um desses erros é muito grave, né? Da gente liquidificar, da gente misturar, da criança não ter textura, dela não conhecer o sabor individualizado de cada alimento, tá bom? Então, esse hábito aí de peneirar, liquidificar, misturar, vocês não vão cometer, ok, meninas? Vocês vão passar na prova, né? Olha que a Janete, ela é cuidadora, ó. Ela dá tudo separado, ó. Tá vendo que legal? Ó, quando a gente acha profissionais assim, ó, olha lá, ó, Janete, ó. Perguntem para ela aqui quem precisar e que estiver na cidade dela. Tem uma amiga da minha filha que os pais sempre deixou com um cuidador, né? Porque precisou trabalhar os dois. Os dois, a família deles é uma família de obesos. Ela é obesa, o marido é obeso. E a gente estava conversando. Eu falei assim, como que pode a sua filha comer tão saudável assim, né? Parabéns para você, eu falei para ela, que você pelo menos ensinou direito. Eu não sabia. Ela falou, não, parabéns para minha cuidadora, porque a minha cuidadora que ensinou direito a minha filha a comer, porque minha filha ficava mais com ela do que comigo. E ela fez um excelente trabalho com a minha filha, né? Então, parabéns para você, Janete, ótima profissional aí, fazendo tudo direitinho, tá bom? Gente, o quarto erro é a gente não ser exemplo, tá bom? O
como que você, eu acabei de falar para você, pai e mãe têm hábitos alimentares ruins, mas a filha ficava com a cuidadora que tinha hábitos alimentares saudáveis e ensinou isso para a criança. Então, quem que é o exemplo aí do seu filho? Quem que está sendo o exemplo? Quem que fica com o seu filho que vai ser o exemplo? É pai, mãe, vó, avô? É você mesmo? É um cuidador? Creche? Quem fica? Você precisa ir lá verificar quem é que é o exemplo, quem que cuida, quem que dá comida, porque essa pessoa que vai ficar mais tempo com seu filho é a pessoa que vai aí ensinar o seu filho comer pelo exemplo, dele ver o seu filho comer. Tá? Então você precisa se atentar e buscar informações aí, se não é você mesmo, né? Quem fica, orientar quem fica com seu filho, para poder fazer corretamente, tá bom? Aí nesse caso, como que eu faço? Tem os cursos, né? Aí pode estar aqui na live, tem o guia que você pode comprar e imprimir, ou se não deixar a pessoa baixar no celular, né? Para a pessoa ter em mãos, porque lá é o manual do que ela tem que fazer, ela já consegue olhar ali e seguir por ali. Aí, se você quiser, o link está lá do perfil, vocês já até sabem, né? É só vocês ir lá e olhar, tá bom? Tem você ensinando como fazer, tá bom? Mas você precisa orientar quem vai ficar com o seu filho, porque a gente precisa do exemplo, né? A criança precisa do exemplo, ela aprende mais do que falar. Então, a criança, durante toda a infância, ela vai aprender através do que ela vê, não do que fala, não do que escuta, tá bom? Quando ela vê os pais fazendo, quando ela vê o cuidador que está com ela ali mais tempo que os pais fazendo, ela vai repetir. Então, por exemplo, uma criança que fica com outra criança ali, que só come ruim, o tempo todo, ela vai começar a seguir aquele exemplo se ela não tiver outro. Então você tem que ficar de olho aí, tá? Qual é o exemplo que você é para o seu filho? Você come adequadamente? Você come fruta? Né? Como que é os seus hábitos alimentares? Ele vai ser o que você é, tá bom? Então dá uma vigiada, uma observada aí, como que anda o seu hábito alimentar. Se tiver ruim, já começa a mudar para ajudar o seu filho aí, tá? Exatamente, tem a forma de picar tudo certinho, isso mesmo, Janete, tem a forma certinha. Gente, o quinto aí, né? Não ter paciência. Tem muita gente que não tem paciência na hora que senta para dar comida para o bebê. Gente, cada criança tem um tempo. A minha filha levava mais de 1 hora no começo para comer. E eu ficava lá, ó, na paciência, cantando, mostrando a comidinha, ela punha na boquinha, depois ela parava. Tem um vídeo, eu estou subindo uma página de vendas do meu e-book. O que é a página de vendas? Lá eu conto o que tem dentro do e-book, tem as depoimentos das mamães. E tem um vídeo muito engraçado de uma mamãe de consultoria que cedeu para mim, para colocar o filhinho dela lá, e que ele fica assim, ó. Eu vou colocar lá, depois na hora que eu subir a página de vendas, vocês podem entrar lá, não tem nenhum compromisso de comprar o livro, não. Mas aí eu aviso vocês, só para vocês olhar ele, que bonitinho. Ele fica assim, ó. E come, aí ele volta. Ele fica assim, sabe? Porque é comecinho, ele tá segurando a cabecinha, né? E aí ele vem, pega a colherada e volta. É uma graça. Então a gente tem que ter paciência, né? E quem tava dando a comidinha era o pai. E ele falou, eu fiquei um tempão ali com ele, né? Até ele comer tudo, porque a cabecinha ia, a cabecinha voltava. E a gente tem que ter paciência, porque cada criança tem o seu tempo, gente. A gente tem que ter calma, respeita a vontade dele, não força a criança, não soca na boca da criança, tá bom? Deixe ele, né? Aí se a criança, por exemplo, se a criança estiver com muita fome, ela não vai conseguir comer direito, tá? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa o quê? Observar a criança, não deixa ela com fome, mas também não deixa ela com a barriguinha cheia. E tenha calma, cautela, paciência, senta lá e fica, né? Ai, vamos dar a primeira colherada, explica o que tem, deixa o bebê olhar a comidinha. E vai no sossego. Saiba que você vai gastar no começo 1 hora, mas a tendência é ele ganhar prática e melhorar esse tempo, tá bom? Cada vez mais, tá? Então, gente, vamos ter paciência com as crianças. Eu sei que a nossa vida é acelerada, estamos num ritmo muito acelerado, não é verdade?
Mas a gente precisa esquecer do mundo, sentar com a criança sem celular, ok? Prestando atenção nela, que é aí que acontecem os acidentes. Muita gente está dando a comida para a criança e fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Então, para tudo, senta com a criança e aquele tempo é dela para você ensinar ela a comer. Beleza? Então, antes da gente ir para o próximo passo, eu vou pedir para vocês subir aqui para chegar a 1000 curtidas. Vocês ajudam aí? Que tá com 27 curtidas. Vocês me ajudam na curtida? Vamos lá. Ó, sexto erro que a gente comete muito. Gente, aqui já vai quando a criança... Ai, obrigada, gente, obrigada. Hoje é meu nível. Ai, obrigada. Ai, quem tá chegando aqui agora, né? Quem já tá acostumada comigo, eu sou meia louca, né, gente? Tem uma mãe que falou assim, meu Deus, como você é brava, que tem um vídeo meu brava, né? Não sou não, gente. Eu sou palhaça, né? Eu sou uma pessoa séria nas coisas, mas eu sou bem palhaçona. Minha filha que eu diga. Antes de eu fazer o sexto, vocês acreditam que ontem eu tava na rua brincando de bambolê? Quem já brincou de bambolê na sua infância? Pois é, eu estava na rua aqui na frente da minha casa, lá na rua, fazendo competição de bambolê com a minha filha. Não tô nem aí, gente, adoro brincar, brinco mesmo, eu aproveito, né? Eu tava lá brincando de bambolê, nossa, gente, como eu tô dura, misericórdia, ela ganhou de mim, viu? Olha que eu brincava, hein, quando eu era criança, misericórdia, mas me diverti brincando de bambolê. Gente, esse sexto erro acontece muito quando a criança passa aí de 1 ano e meio, perto dos 2 anos. Então, você que não chegou nessa fase, vigia, tá? E você que vai chegar aí, já fica atento, tá bom? Obrigada, Fabi, pela rosa. Insistir, né? Forçar e fazer aquela chantagem com a criança, né? Então, esse é um erro que muitas famílias, muitas mães cometem, né? Eu sei que quando a gente faz isso, a gente tem boa intenção, a gente quer que o bebê coma e que se alimenta bem, né? Quer que ele come ali, não é verdade? Porque a gente não quer ver ele ficar desnutrido, a gente precisa que ele coma. Obrigada, Fabi, pelo presente. Mas a gente não pode forçar. Quando a gente força ou faz chantagem, é pior, gente. Não resolve. Só atrapalha. O que é? Forçar é você bater às vezes na mesa, ficar bravo. Você só vai sair daqui, né? Quando você terminar de comer tudo. Não é verdade? Você precisa comer tudo no pratinho. Abre a boca que eu vou pôr. Só mais uma colherada. Só mais essa, né? E a chantagem é você falar assim, olha, se você comer tudo, eu vou te dar uma sobremesa, um chocolate. Se você comer tudo, eu vou te dar um doce. Se você comer tudo, você vai poder assistir TV, né? Então, esse erro aqui acontece muito quando as crianças estão um pouquinho maior, né? E aí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a negociar a refeição com a criança. E isso tá errado, essa troca aí vai dar ruim lá na frente. Então, nunca faça troca com o seu filho para comer. Ele tem que entender e aprender desde pequeno que comer faz parte da natureza, faz parte da necessidade que ele tem, que todo ser humano tem, assim como necessidade fisiológica de fazer xixi, cocô. A criança tem que entender que ela também precisa comer. E que a hora de comer é hora de comer. E depois é hora de brincar, tá bom? E que na hora que eu vou comer aqui os alimentos, ok? Eu vou depois brincar e eu não vou ter recompensa, porque eu não ganho recompensa para fazer o que o meu corpo precisa, certo? E se a gente começa a ensinar essa criança desde pequenininho a ter recompensa para fazer algo, você imagina como vai crescer? A gente começa com os alimentos, aí você fala, se você arrumar teu quarto, você faz isso, se você faz, né? Então a gente tem que ensinar o nosso filho na verdade, na necessidade, não na chantagem, na troca, certo, gente? Então vamos ensinar a criança, ó, isso daí você precisa comer porque é bom para você, tem nutrientes, seu corpinho precisa, né? Você tá crescendo, seja lúdico, ensine a criança a importância dela comer, ok?
Obrigada, Janete. Obrigada, viu? Ô, Fabi, valeu pela força por falar para as mamães aqui, subir curtida. Obrigada, Fabi. Certo, meninas? Então, eu nunca vou ficar aí fazendo chantagem e troca. Com criança, a gente disciplina. Criança, obrigada, Vanessa. Criança, a gente coloca na linha, a gente coloca regrinhas, ok? A gente fala, esse é o momento disso, esse é o momento daquilo. Criança, a gente não fica negociando, não se negocia com criança. Gente, criança não tem maturidade. Você não negocia com criança. Você não faz troca com criança, nem com alimento, nem com qualquer outra coisa, nem com a educação. Criança é sim, sim, não, não. Não pode por causa disso, pode por causa disso. Acabou. Curto e grosso, tá? Eu aprendi isso, tá? Porque eu ficava explicando muito. E aí meu marido falou pra mim, falou, olha, você tá explicando demais. Não entende. Eu falei, é verdade, não entende mesmo. Eu falei, vem cá, é assim, é assado. Com alimentação, eu nunca tive problema com a minha filha. Qual que é o problema que eu tenho com ela, pessoal? Né? Já tá com 5 anos. Laís, você precisa dobrar a sua roupinha da escola. Tá bom. Aí daqui a pouco ela coloca debaixo da cama. Entendeu? Então eu tenho que ensinar ela o quê? É para chegar e dobrar. Então eu não vou ficar explicando para ela por que é importante dobrar a roupa e guardar na gaveta e não pôr debaixo da cama. Não, Laís, é o seguinte, filha. Eu já falei para você que chegou, dobrou, pôs na gaveta. Eu não quero ver debaixo da cama. É na gaveta o lugar da roupa, ok? Ok, mamãe. Ok, muito obrigada, meu amor. Pronto. Não fica batendo boca, tá bom? Então não fica negociando com seu filho. Não fica negociando com ele, tá? Não fica dando pra ele, ó, se você comer, você vai ganhar isso. Come pra você ganhar um sorvete quando você tá na rua. Entendeu? Fica quietinho, que daí se você se comportar, eu te dou isso. Não, ele precisa se comportar e aprender que ele precisa se comportar porque ele tá num lugar público e lá ele não pode ficar fazendo chantagem, não pode ficar gritando, chorando, fazendo espetáculo. Certo, gente? Boa tarde, Neuza. Entendeu? Então é pra tudo, gente. A gente não pode ficar aí fazendo troca. Você imagina se você cede a chantagem da criança? Você já imaginou? Aí todo lugar que você vai, você tem que ter uma barganha para ela, porque senão ela não vai ficar quieta, senão ela não vai te respeitar, senão ela vai dar chilique, senão ela vai querer comprar tudo que ela vê, né? Não dá, não é verdade? Não dá. Na alimentação é a mesma coisa. Sétimo, pessoal. Desculpa. Exatamente. Exatamente, Fabiana, exatamente. Então, usar distrações. Gente, a gente veio ali da chantagem, não é verdade? Aí a gente vai distrair a criança para que ela coma aquilo que ela não gosta de comer, né? Então eu não posso usar de distrações para a criança poder comer, porque eu acho importante ela comer a verdura e ela não gosta de verdura. Então o que eu faço? Para a criança ficar distraída e não ver o que eu estou dando para ela comer, porque se ela ver e perceber, ela não vai querer comer, eu ponho lá na mesa um tablet lá, né? Para ela ir assistindo o desenho que ela mais gosta, ou no celular, ou na frente da televisão. E aí ela fica lá robotizada, eu falo que é bobotizada. Enquanto ela fica assistindo, ela só faz um movimento de abrir a boca e você enfiar a colherada. Ela não tá vendo nem o que tá acontecendo. Ela nem mastiga, ela só engole. Aí você fala, que bom, terminou a refeição, consegui dar tudo para ela comer. Beleza. Beleza nada. Ela não sabe nem o que ela tá comendo. Ela não tá nem mastigando, ela só tá engolindo. Ela não tá aprendendo a comer nada. Lá na frente, você vai falar, eu dava essa verdura e ela não quer comer mais. Ela não sabia nem que ela estava comendo, ela não viu, ela não mastigou. O cérebro dela não processou, ela não sentiu o cheiro, ela não olhou. Ela colocou na boca, engoliu. Ela não sabe nem o que ela comeu, entendeu? Então, o que acontece? A mãe fica satisfeita, a mãe fica feliz porque viu o filho comer, porque viu o pratinho limpinho. Mas a criança aprendeu a comer?
A criança não aprendeu, ela não sabe nem o que é aquilo, ela nunca viu aquilo, entendeu? Mas você na sua cabeça fala, viu sim, eu te dei, mas ela não estava prestando atenção, ela estava olhando o desenho, ela estava vendo a Patrulha Canina, entendeu? Ela não sabe nem que ela comeu, né? Então isso é muito comum. E sabe o que acontece? Quando fica muito rotineiro isso, e isso acontece com as crianças maiores também, e com o bebezinho acontece isso, que o bebezinho fica lá distraidinho, né? E aí você vai pôr na boquinha dele, ele engole. Eu acabo aí estimulando essa criança a ter obesidade infantil no ano futuro, porque ele está distraído, ele come muito mais do que o seu organismo precisa, do que o seu estômago suporta. E aí ele perde o senso de saciedade, porque a criança, ela já tem a regulação natural dela, ela já vem com essa autorregulação. Ela sabe a hora de parar com os alimentos. Então, uma criança que está prestando atenção nos alimentos, pessoal, o que ela vai fazer? Na hora que o estômago encher, vai emitir um sensorzinho lá e vai falar assim, ó, já estou saciado, para de comer. Mas se ele estiver distraído, ele vai comer muito mais do que o organismo dele suporta. E aí que mora o perigo, porque ele perde essa autorregulação, que é do instinto natural do bebê. Nasceu assim. Ele vai perder essa autorregulação e ele vai comer desenfreadamente, sem freio, e aí causa aí lá no futuro, em muitas situações, obesidade infantil. E com obesidade vem outros problemas junto, tá bom? De saúde, tá? Outra coisa. O oitavo aí, né? Já estamos indo pro oitavo. Oferecer alimentos proibidos antes da hora, tá? Eu fico brava aqui quando eu faço uns posts aí e tem gente que fica brava com os alimentos que eu coloco aqui. Mas tudo tem hora de oferecer. E tem alguns alimentos que, se possível, nunca oferecer, porque é ruim demais, gente. Né? Então, você às vezes fala assim, só um pouquinho, não tem problema. Deixa ele só experimentar. Nossa, ele vai ficar com vontade. Tadinho, só um pedacinho, é tão gostoso, ele tá olhando. Mas é só um pedacinho não tem problema. Isso são frases que você deve cair fora quando chegar no seu ouvido de alguém que está querendo oferecer um alimento que o seu bebê não pode comer antes dos 2 anos, por exemplo. Tá? Então, a criança, ela não conhece sabor nenhum do alimento. Ela não sabe direito o que é isso. Você está ensinando ela a comer. Então, a criança não tem vontade, gente. Ela tem curiosidade. Então, se você não ofereceu açúcar para ela, ela não vai saber nem o que é açúcar. Então, consequentemente, ela não vai ficar pedindo, não vai ficar com vontade, não vai querer, ela não sabe. Então, se você não mostrar para ela o que é um chocolate, por exemplo, ela não vai saber que aquilo é um chocolate e ela não vai ter vontade daquele chocolate porque ela nem sabe o que é. Você sabe, ela não sabe. Então você não precisa ficar ensinando a criança e dando alimentos que não pode antes do tempo, né? Tem várias listinhas de alimentos que eu já falei aqui para vocês que não pode estar oferecendo para a criança antes dos 2 anos. Açúcar, industrializados, não pode. Evita esses biscoitinhos aí que você compra, biscoito, bolacha. Não pode, bolacha, aquelas bolachas de maisena, né? Não pode dar para a criança. Tem açúcar, tem conservante, tem muita coisa ali que atrapalha a introdução alimentar da criança, né? Então, o que acontece? É difícil, né? É difícil mais para você do que para a criança. Ela não está sofrendo. Quem está sofrendo é você. Muitas vezes é a família que sofre de ficar vendo aquilo ali, entendeu? Não é a criança. A criança, ó, não sabe nem o que é isso, gente. Ela não sabe nem o que é. Então, aquele negócio de dar só um pouquinho, vai ficar com vontade, ele tá olhando, ele vai ficar com vontade, ele tá olhando para aquele alimento ali como se fosse um brinquedo, ele não sabe o que é. Então, o que você precisa fazer, né? Você precisa ser o exemplo. Então, você vai ficar comendo essas coisas na frente do seu filho, porque uma hora ele vai crescer e vai aprender? Não. Mas eu não consigo ficar sem. Come escondido na hora que ele está dormindo. Essa é a dica que eu te dou. Come escondido na hora que ele está dormindo,
tá bom? Então, nunca coma na frente dele, tá? Então, assim, se a gente desde pequeno oferecer essas guloseimas, gente, bolacha, gelatina também, tem gente que dá gelatina, acha que é saudável e não é. No futuro, essa criança, ela vai preferir os alimentos industrializados, os doces, e vai rejeitar os outros sabores, porque o açúcar, ele passa atropelando. O açúcar e os industrializados, ele atropela todo sabor saudável. Por quê? Todo sabor que ele construiu saudável, se eu der antes do tempo, antes de formar, de gravar, de ficar bem fixado esses sabores saudáveis dos alimentos para a criança, o açúcar ele vai vir e vai atropelar tudo, tá? E por que ele vai atropelar tudo? Porque a indústria, ela faz alimentos altamente palatáveis. O que é isso? Riquíssimo em açúcar, riquíssimo em sódio, em sal e riquíssimo em gordura, para realmente aí ficar um alimento muito, 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 muito palatável, de muito sabor, que atrapalha a criança a aceitar os outros alimentos, tá bom? Quando eu faço isso, eu acabo causando aí uma seletividade alimentar no futuro dessa criança. Então eu preciso ficar muito esperto, né? Aqui a Ariane, ó, é duro convencer os mais velhos disso, né? O povo pensa que é frescura. Exatamente, eu vejo muitos, né, aqui, né, comentando lá e falando várias coisas. Só que as pessoas, muita gente cresceu comendo essas coisas e acha que é normal, e que por estar vivo acha que não atrapalhou. Então, uma pessoa que era para ter um grau 10 de desenvolvimento, ela teve um grau 5 por causa que ela teve déficit, né, de nutrientes na infância. Entendeu? Uma pessoa que era para ter uma estatura de 1,80, ela parou no 1,65, porque ela não recebeu nutriente suficiente. Uma pessoa que era para ter uma inteligência de QI 10, ela ficou com QI 5, porque ela não recebeu nutriente suficiente na infância. Entendeu? Então, uma pessoa que era para não ter um problema de saúde XYZ, lá na frente ela teve com 40 anos, né? 50 anos, porque lá atrás ela teve problema. Entendeu? Então, porque ela comeu mal, então desenvolve muitos problemas. E muitas doenças do futuro começa aqui na introdução alimentar, aqui na infância, na época de criança, na adolescência, e vai levar isso para a vida todinha, todinha. Aí a gente chega a uma certa idade, a gente se depara aí com diabetes por uso exagerado de açúcar. Mas você fala, eu não consigo controlar o açúcar, mas você não vai lembrar que é por causa da sua introdução alimentar que você consumiu muito açúcar e ficou gravado isso. Você aprendeu a comer açúcar e você não consegue se livrar dele. Você até controla, mas você sente muita falta e você não consegue comer outros alimentos que vai equilibrar esse açúcar que você come. Porque eu vi um vídeo, eu até salvei, eu achei legal, depois eu vou perguntar pro autor do vídeo se eu posso postar aqui, né? Né? É muito legal. Abre assim o hambúrguer, começa a tirar toda a salada dele. O outro que come sai catando toda a salada que ele tá tirando, jogando fora para não desperdiçar, porque ele come para comer. Entendeu? O sentido é outro que eles estão ali fazendo, né? Mas dá para usar aqui como exemplo. Eu conheço muitas pessoas que não comem salada, que não comem frutas, porque não comeu na infância, não aprendeu a comer na infância. Na infância foi refrigerante, bala, doces, salgadinhos, né, que são os alimentos da infância, que a gente sempre pergunta para um adulto, você tem um paladar infantil? O que é o paladar infantil? É aquela pessoa que só come porcaria, né? Só come doce, bala, chiclete, salgadinho, chocolate, entendeu? Que não consegue comer outros alimentos saudáveis, tá? Então a gente precisa. Janete, eu tenho que me policiar porque eu tenho que me educar. Exatamente, né? Eu também cresci assim, gente, tá? Eu também cresci com açúcar, com essas coisas todas que eu tô falando para vocês. Depois de adulta, né? Eu fui lá, me consertei, depois de adulta eu estudei, né? Então eu fiz nutrição. Depois que eu fiz nutrição, que eu me formei em nutrição, minha vida mudou, minha alimentação mudou, né? Eu era a chata da minha casa. Depois eu passei a ser a chata da minha casa. Ai, como ela é chata, ela é insuportável.
Ai, você é muito insuportável, né? Então as pessoas não entendem, as pessoas agiam com preconceito. No momento que eu virei dentro da minha casa e falei, mãe, pai, irmã, eu não vou comer mais essas coisas. Sabia que isso aqui faz mal? Você sabia disso? Sabia daquilo? Gente, eu fui tratada como uma chata da casa, fresca, você é muito fresca. Então a gente tem preconceito sim, quando a gente come saudável, quando a gente procura se alimentar bem. Por quê? Porque o que é comum é comer mal e comer porcaria. Isso é comum, mas não é porque é comum que todo mundo faz que é certo, ok? Que é o correto, tá? Então procure sempre o correto para o filho de vocês. Não fica na onda dos pitacos e das opiniões por aí. Procura saber fazer o que é certo, que se você é o filho vai te agradecer depois lá no futuro, tá bom? Ele fala assim, nossa, olha como é minha saúde. Olha como que eu sou. Ó, a minha filha, ela está bem à frente da idade dela, evolução mental, né? Então ela é uma criança que ela é muito rápida, né? Ela já está começando a ler com 5 anos, falando, nossa, como ela é avançada. Eu falo assim, nossa, como ela come bem. Esses alimentos que ela está comendo está dando resultado, né? Eu fico assim. Por quê? Porque é verdade, né? Então, se eu dou o alimento para a mente dela, para nutrir, né? E crescer e desenvolver, tudo vai funcionar perfeitamente, né? O cérebro de todo mundo é para ser 100%. Alguns são, outros não. Depende muito com o que você coloca lá dentro do seu organismo, tá bom? Tem que tomar muito cuidado. O 9, gente, 9, não oferecer suco para criança, tá? Na introdução alimentar, não é recomendado. Acho que algumas mãezinhas perguntou para mim sobre suco ontem ou antes de ontem aqui. Gente, a gente precisa dar a fruta inteira, a fruta amassada, a fruta em pedaços para a criança, porque é mais saudável. E a criança vai comer tudo que tem ali. Porque não é só o suco da fruta que ela precisa das fibras que está ali na fruta, dos nutrientes que está na casca, tá? Então a criança vai estar aprendendo a comer. Então, quando eu vou lá e dou uma fruta, o açúcar da fruta ali que está no caldo dessa fruta, na hora que cai no organismo, ele vai ter um processo lento porque tem fibras. Então, eu não vou ter picos de glicemia aí nessa criança, porque as fibras que estão junto, que faz parte da fruta, vai ser digerido junto. Ok? E aí vai ser um trâmite normal no organismo, o trato digestivo, né? Quando eu dou só o suco para a criança, eu vou ter um pico maior de glicemia, porque está tudo concentrado, eu ranquei as fibras, então uma parte dos nutrientes eu jogo fora, que está ali no bagaço, né? E que são fibras também que tá ali, e eu fico só com o suco. E a criança só vai engolir, ela não vai mastigar, ela não vai conhecer o real sabor daquele alimento, porque ela só tá no suco. Então é importante para o desenvolvimento da criança, gente, a gente dá a fruta e não o suco. E se eu dou suquinho para a criança durante a introdução alimentar, durante a refeição da criança, eu vou encher o estômago dela de suco, de líquido, e não vai caber, não vai sobrar espaço para outro alimento. Né? Então eu tô com o pratinho e tô com um copo de suco. Então você dá uma colherada e um suquinho, uma colherada e um suquinho. O que vai acontecer? O importante naquele momento é a criança comer a comida, mas como eu ofereci suco junto, o estômago encheu e não cabe mais nada, tá bom? E não serve, aí a gente não consegue dar mais alimento. Então a gente precisa ficar, é muito mais gostoso, melhor para a criança ela enfiar a mão na fruta, sentir o cheiro, né? Apalpar, comer, ver a cor, ver como que é, entendeu? Isso é aprendizado, tá? Deixa eu ver aqui, a Ariane, olha, o pediatra do meu filho recomendou água do cozimento do frango e água do cozimento dos legumes e suco. Ai, ultrapassado, tá bom? Não é para dar legumes, não, é ultrapassado. É mito isso daí, tá bom, Ariane? Você vai dar os legumes para a criança, você vai dar a carne para a criança, você vai dar o feijão para a criança, tem o molho, remolho, você vai dar o feijão para a criança
vai dar a fruta e não o suco, tá bom? O que você pode fazer é aproveitar, por exemplo, a água do cozimento a vapor desses legumes, né? Ou da água que você colocou dentro para cozinhar, para você fazer um arroz depois, tá? Mas essa história aí, a criança ela precisa comer a carne para conseguir o ferro e não o caldo da carne, os legumes para os nutrientes, tá bom? A fruta, tá? Então você vai dar, se você não sabe, tem vídeos aqui, tá bom? Tem o guia lá que você pode baixar, gente, o guia é barato, então assim, ainda faz 5 vezes, né? Dá R$ 10 por mês, então, Dilma, eu não sei, eu preciso de seguir, né? Tem gente que precisa seguir lá, olhando e fazendo, tem o guia lá, tem as lives aqui, ok? Mas segue direitinho, tá? A criança precisa aprender a comer e formar paladar, e aí mastigar a textura desde pequenininho. E a fruta é uma coisa, é isso daí. E outra coisa, se eu fico dando suco para essa criança, eu vou esquecer da água. E sede tem que tomar água, não suco, ok? Então eu preciso tomar cuidado com isso. Então vocês já sabem agora que na introdução alimentar todinha, esquece essa história de suco. Na hora que você for dar um líquido para a criança, nos intervalos das refeições, você vai dar água e o TT dela, né? Suco de fruta não vai dar. A partir de 1 ano pode liberar 120 ml no dia. Mas, gente, cá para nós, né? Dá a refeição para a criança, descasca uma laranja, corta e deixa a criança chupar a laranja. Não é melhor? Ela não vai tomar o liquidinho do mesmo jeito? Entendeu? É muito melhor do que suco, certo? Deixa ela se lambuzar numa melancia, né? É muito melhor, pessoal. Né? A gente que tem esse hábito aí de tomar suco, né? E péssimo hábito de tomar líquido junto com as refeições. É um péssimo hábito, porque a gente não deveria tomar líquido junto com as refeições. Eu diluo o ácido clorídrico, eu atrapalho a minha digestão, eu ocupo o espaço do alimento, né? A criança também, entendeu? Então, atrapalha a digestão líquido. A gente não deveria comer, né, tomando suco, tá? Água do cozimento do arroz, gente, não faz mal, mas vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês. Não é para dar essa água para essa criança do cozimento. Se você quiser usar o cozimento dos legumes, a água que sobrou para fazer um arroz, cozinhar o arroz, beleza. Mas não é para dar aguinha nenhuma para a criança como refeição. É para tomar água filtrada para matar a sede. E para dar dos legumes, a carne e descarta a água. Você pode guardar água para fazer um arroz lá, nutritivo, enriquecido, com essa água enriquecida. Mas não é na hora da papinha para dar água para a criança de cozimento, tá bom, gente? Beleza? Melhor remédio é a água, exatamente. Hidrata a mãe, hidrata o bebê. E sem contar que a água, gente, ajuda a criança aí a não ficar constipada, não ficar ressecada, tá bom? Ajuda aí ela a fazer o cocô, tá? Então, criança ressecada, melhor opção, água, tá? E 10 aí, gente, 10 pra gente, né, matar o nosso dia aqui. A Janete tem adulto que não toma água, porque quando a criança... Exatamente, tem muita gente que não consegue tomar água, muita gente que não consegue tomar água, toma suco, toma chá, toma água colorida, né? Porque não consegue tomar água pura, porque não aprendeu a tomar, não é verdade? Depois de quantas horas dar o café da manhã, lanche ou jantar para o bebê, depois dar a fórmula? Ô Letícia, acho que tem um vídeo aqui que eu coloquei sobre isso. Dá uma olhada nos 3 últimos vídeos, olha lá, porque tem tudo explicadinho, eu acho que vai ser melhor para você. Eu expliquei tudo certinho, tá? Porque a gente tem que ter uma rotina. Então tem uns vídeos aqui para trás explicando a rotina do bebê na hora que vai comer, tá bom? Eu acho que é mais simples, mais rápido para você ir lá olhar, tá? Vamos ver. Como oferecer beterraba para o bebê? Cozida, tá bom? Na introdução alimentar, eu faço tudo cozido, tá? Então, você vai fazer cozido aí, cozinha na panela de pressão com casca. Porque se você cozinhar sem a casca,
você vai perder muito nutriente na água, tá bom? Vai sair, ela vai ficar até esbranquiçada. Então, joga na panela de pressão. Tem um vídeo meu aqui que eu ensinei a fazer um pratinho do bebê, que lá eu tô fazendo a beterraba também. Se vocês quiserem aprender, tá fazendo lá rapidinho. Aí vocês conseguem tá fazendo. Beleza, gente? E o 10, pra gente fechar, que hoje é meu nível. Não desista, mãe. Não desista, mulher. Entendeu? De fazer todo esse passo a passo que você tá fazendo. Não desista de colocar em prática e de continuar na prática da introdução alimentar. Pode fazer, ou cozinhar no vapor, pode também. Demora um pouco mais, mas dá certo se você já cortar em cubinhos, certo? Então a gente não pode desistir de ensinar nosso filho a comer saudável. Não desista. Se ele rejeitou hoje, amanhã você oferece de novo. Na semana que vem você oferece de novo. E vai ensinando ele, fazendo esse trabalho corretamente. Vai valer muito a pena. Então, prefira os alimentos mais práticos, assim, para você fazer ali. Mas tenha em mente que tem que estar ali o quê? Os saudáveis. Faz de forma rápida, faz de forma prática, né? Congela. Mas não vai para os industrializados para facilitar a sua vida, tá? Então, o que você precisa? A criança não aceitou hoje, amanhã você vai de novo. A criança não aceitou depois, vai de novo. Vai na semana que vem. Então, se ele rejeitar algum alimento hoje, você não vai esquecer desse alimento e tirar da dieta dele. Você vai oferecer amanhã, vai oferecer depois, vai oferecer na semana que vem. E você vai ensinando ele, né? E, gente, uma coisa eu vou falar para vocês. Não pode ter preguiça na introdução alimentar, tá bom? Se você tiver preguiça na introdução alimentar, a conta vai chegar para você lá na frente, tá? Lá na frente, que é para você ficar aí, ó, sossegado, sentar na mesa e a criança comer sem te dar trabalho, você vai ficar de cabelo em pé, tá? Então, se você não quer passar estresse quando o seu bebê tiver 2, 3, 4 anos, faça a introdução alimentar direito agora, tá bom? Faça o dever de casa. Exatamente, não é fácil, mas vale muito a pena. Tem mamães que vê a dificuldade do filho e desiste dele. Vocês vão desistir do filho de vocês? Não vai, vocês não podem desistir. Desistir não é opção. Gente, olha aqui, desistir de ensinar o seu filho a comer saudável não é opção. Então você não tem essa opção. Você vai ensinar e vai ensinar. Não interessa as dificuldades que vocês vão ter. Vocês não vão desistir. Ok? Promete? Vocês não vão desistir. Eu tô aqui para ajudar vocês todos os dias. Não vai desistir. Não vai cair nas armadilhas. Ok? Quando a gente está prestes a desistir, quando a gente está muito estressado, respira, né? Toma um ar e começa de novo. Quando o bebê tá chorando, empurrando, jogando no chão, e você tá lá e o negócio não acontece, para tudo, descansa e começa de novo, ok? Porque tem bebê que vai acontecer isso, gente. Vocês acham que é mil maravilha? Tem bebê que você vai pôr no cadeirão e ele vai espernear, gritar, chorar, abrir o bocão, entendeu? Vai tacar o pratinho longe, jogar tudo no chão. Parece que você tá matando ele, entendeu? Mas você vai desistir? Não, vocês não vão desistir, tá bom? Tem mamães que sofrem hoje porque não conseguiu ter paciência e desistiu de ensinar a criança a comer saudável. Parou pela metade e deu aquilo que a criança estava querendo. E hoje a criança sofre e a mãe sofre junto, porque hoje ela chora de ver a criança não comer nada, de ver a criança indo no médico toda hora, entendeu? E não sabe o que fazer, não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei o que fazer, tá bom? É só isso que eu escuto, eu não sei o que fazer, e agora, o que eu faço? Só toma leite. Obrigada, Janete. Ah? Tem uma dúvida, o bebê começou agora a IA, tem que dar o almoço e jantar. 6 meses é só almoço, tá? 6 meses começa com lanche da manhã, adaptou almoço e lanche da tarde. 7 meses entre o jantar.
Tem uns vídeos meus de ontem. Pra quem não sabe, eu tô florpada aqui, né? Contei pra vocês ontem, né? Meus vídeos não estão subindo, mas amém. Glória a Deus. Aleluia. Tudo é na vontade de Deus. Porque eu comecei a falar de umas redes sociais vizinha, né? Que eu tô lá, tô aqui e tal. E eu acho que a rede aqui não gostou muito, não. Me puniu. Mas tudo bem, vou esperar desflorpar. Daí ele solta meus vídeos. Então, por isso, às vezes, vocês não estão recebendo alguns vídeos meus. Então, entra lá, viu, ô Letícia? Que tem os 3 últimos vídeos eu explico direitinho, tá bom? Pra vocês lá. A criança da minha vizinha é assim, ela me não oferecia nenhuma verdura e frutas quando bebê. E hoje ela mais. Então, se a gente não oferece, a criança não aprende a comer, gente. Só come arroz puro. Eu sei o que é isso. Eu tenho uma sobrinha que é assim, tá? Ela tá com 7 anos. E ela é assim, porque não foi oferecido para ela. Porque os pais não têm o hábito, né? E agora o pai resolveu comer saudável, come na frente dela, mas também como a gente não senca para ir explicando para a criança continua comendo aquilo. E outra coisa, ela comeu misturado, aquela papinha, né? Aguenta que eu falo. Então, alface para ela comer tem que estar picadinha desse tamanho, ó. A salada de alface aqui, ó. Picadinha no prato. Metade de uma folha de alface. Eu olho assim, mas eu não posso, né, gente? Por exemplo, vocês estão aqui para aprender. Vocês vieram por vontade própria, não é verdade? Para aprender. Eu não posso forçar ninguém a aprender. Ninguém é o jeito certo. Eu não posso forçar, não posso me intrometer na vida da pessoa. Ok? Assim como Jesus não se intromete na nossa vida, né? Ele só entra quando a gente abre a porta. Não é assim que Jesus faz? Jesus não é intrometido, não é verdade? Quando ele vem, eis que bato a porta e você abre, ele entra. Então, da mesma forma que Jesus age, quem sou eu para obrigar as pessoas a insistir com as pessoas nas coisas, né? Eu vejo, não falo nada, né? Então, essa dificuldade realmente, isso que você está falando, Jennifer, é muito, muito comum. É muito comum. Só que é muito comum também as mães falar que não tá nem aí, que é bobagem o que a gente está conversando aqui, né? Que esses profissionais de hoje enchem muito saco, é assim que elas falam, né? Que a gente é uma mala sem alça, implicante demais. Só que a gente vai ser procurado depois para resolver os problemas dessas mesmas mães 4, 5 anos mais tarde. É assim a vida, né? Eu espero que com vocês não, que vocês só mandem vídeos para mim dos bebês de vocês comendo muito bem, obrigada, né? Mostre para mim, manda para mim, gente, me marca. Aqui às vezes não dá para marcar. Mas se vocês também tá na rede vizinha rosa, né? Aquela que começa, né, com INT, né? Lá vocês conseguem me marcar no store, né? Aí, se vocês estiverem por lá, marque eu lá. Eu tô com Mediuma Tinto, né? Deixa eu ver essas criançadas aí comer, né? Nossa, eu fico morrendo de curiosidade, gente. Pode acrescentar sopa de macarrão com legumes? Não, não, sopa não. Na introdução alimentar, sopa não, tá bom, Graciele? Sopa não, tá? Gente, dá na minha hora. Segunda-feira a gente tá aqui, tá bom? Você que não me segue, pessoal, segue aqui. Obrigada pelas curtidas. Chegamos em 2.000k. Deus abençoe a vida de vocês. Quem quiser, né, me abençoar e abençoar a vida de vocês com o livro, tá? Que é R$ 47,90. O link está no meu perfil. Você encontra lá. Lá tem todo o passo a passo, o cardápio do bebê, tá bom? Já com as variedades que você tem que fazer na semana, para congelar, tá tudo lá. Tudo lá que você precisa fazer, tá tudo num lugar só, tá bom? E é menor que uma pizza, né, gente? Eu acho que vale a pena o investimento, tá? E lá também você adquire o livro, você tem meu contato para tirar dúvidas direto comigo, que eu dou assistência aí para as mamães, eu e a minha equipe, tá bom? Mas a minha equipe, quando vai responder, ela sempre pergunta para mim antes, tá? Então, sou eu que estou respondendo do mesmo jeito, tá bom, gente? Janete, eu sou da cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, tá?
Aqui na minha cidade eu faço atendimento presencial, eu vou a domicílio ensinar a introdução alimentar e ensinar a preparar os alimentos. Para as pessoas que estão longe, eu faço o atendimento de introdução alimentar, que são as mentorias online, tá bom? Então, quando você está com a dificuldade aí e fez de tudo e o bebê não está conseguindo comer, você faz a mentoria individual comigo e aí a gente vai buscar a solução, porque daí eu vou fazer o papel da super nani na sua vida, ok? O que eu vou fazer? Eu chego, observo, converso com você e você posiciona um vídeo, né? A sua câmera no lugar que eu vejo o seu bebê comer, a forma que você está oferecendo, que daí, olhando o que você está fazendo, eu vou conseguir identificar o que está acontecendo, fora conversar com você. E aí a gente juntos buscamos uma solução para melhorar a alimentação do bebê, tá? É assim que funciona aí a mentoria de introdução alimentar, quando a criança está recusando os alimentos, tá bom? E a mentoria normal de quando você vai começar a introdução alimentar e você quer um suporte mais de perto, né? Para você se sentir mais seguro, eu dou esse suporte também, tá bom? Quando oferecer carne moída, a partir dos 6 meses, você pode oferecer todos os tipos de carne, tá? A carne moída, quando você for comprar, pede para passar 2 vezes, tá? Para ficar bem pequenininha. Se você vê que ficou grandinha, faca nela, picando na faca. Tem uns vídeos aqui que eu mostro para vocês como picar. Tem um que fazendo o pratinho do bebê que tem frango, é o mesmo esquema, tá bom? Semana que vem eu vou fazer mais vídeos aí com as comidinhas do bebê, aí vocês vão olhando lá e seguindo de exemplo, porque tem muitos vídeos por aí que ensina direitinho, mas tem uns vídeos por aí que não ensina direito, entendeu? Essa é a preocupação, tá? Tem profissionais excelentes aqui na rede também, né? Então, assim, né? Eu não me julgo a melhor, né? Mas tem muitos profissionais até melhores do que eu aqui que ensina direitinho. Mas tem muitos profissionais que, entendeu? E que nem é profissional, é mãe que está fazendo a introdução alimentar, que achou um nicho de mercado para vender receita. E que está aqui fazendo esse papel, que tem um monte de gente que segue. E que depois esse monte de gente que faz, que segue, que curte, que vem tudo atrás do quê? Dos profissionais de nutrição para consertar as cagadas depois. Desculpa, essa é a realidade, tá? Então não seja essa mãe, faça direitinho, né? Vocês estão aqui, ó, de grátis, né? Ao vivo todo dia comigo aqui. Então não tem por que falar que não sabe fazer, né? Todo dia a gente está ensinando, batendo na tecla, não é verdade? Todo dia eu tô aqui batendo na tecla, tá? Obrigada. Tá em Minas, nossa, eu gosto de ir para Monte Verde aí comer. É uma torta de maçã no final da rua de Monte Verde. Não sei se você conhece, Janete, que Minas é grande, se você já foi para lá. Mas no final da rua de Monte Verde tem uma casinha de uma senhorinha e ela faz torta. Não é torta, como strudel de maçã. Gente, vocês acreditam que eu já fui lá no domingo de manhã? Belo Horizonte, não conheço. Belo Horizonte eu tenho vontade de ir, porque fica a sede da igreja que eu congrego, que é a Lagoinha. A Lagoinha, né? A minha igreja é Cristo, né? Eu sou a igreja de Cristo, porque nós somos igreja, né? Mas o templo que a gente vai para a gente ir pro Espírito Santo visitar é da Lagoinha, né? E aí a sede da Lagoinha é em Belo Horizonte. Obrigada, viu, Jennifer? Deus abençoe, viu? Gente, então eu fui que eu vou curtir meu aniversário, né? Vou curtir meu aniversário. É perto da sua casa? Eu tenho vontade de conhecer de 1 hora aí em Belo Horizonte e na sede, né? E visitar. A nossa igreja é bem grande aqui, a Lagoinha Jundiaí. Cresceu bastante, a gente está indo para um prédio novo do lado, né? Cresceu bastante aqui a igreja, né? É o templo que a gente visita, porque não sei se vocês sabem, nós somos igreja, eu, você, tá bom? Se a gente estivesse falando de Deus aqui, obrigada, Janete, Deus abençoe. Se a gente estivesse falando aqui sobre a Bíblia, né? A gente é igreja mesmo online, sabia? Porque nós estamos online, estamos na presença. Onde tiver 1, 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente, né? Então a gente vai no templo, né? Porque lá Deus vai passar, não é que ele mora lá, né?
Deus vai e visita aquele lugar, o Espírito Santo visita aquele lugar. Então a gente vai lá para estar todo mundo reunido. Para Jesus vai lá e visita, né? Mas nós somos a igreja, o nosso corpo, eu, você, né? E somos o templo do Espírito Santo, ok? Né? Mas a gente precisa congregar, que a gente fala, né? Então eu congrego na Lagoinha. Congrego na Lagoinha, né? E aqui todos os dias, quem não conhece, todos os dias eu também aprendo a palavra de Deus. Eu gosto muito, né? Eu sou cristã, assim, ferrenha, eu amo Jesus. Jesus já fez milagres na minha vida. Eu estou aqui por Jesus, né? Porque foi Ele que me abençoou com esse canal e tem me abençoado, né? Todos os dias com essa oportunidade de estar aqui. E Ele sabe a hora para todas as coisas. E eu amo demais, eu gosto muito de aprender. E de manhã eu sempre estou nas lives do pastor Sandro Rocha, que está por aqui. Ele ensina muito, né? Eu já fiz também o Carisma da Lagoinha, que é, né, teologia. E eu leio muito a Bíblia e liberta, viu, gente? Como liberta, é uma delícia. É referência, né? É a Lagoinha. Agora o pastor Márcio, né, Valadão, né? Ele parou, né? E quem tá agora, quem assumiu é o André Valadão, né? Que tá lá nos Estados Unidos. Nosso pastor visitou eles lá, esses tempos atrás. E aí acho que a gente conseguiu agora aumentar aqui, né, o nosso, porque a gente tá fazendo 3 cultos, né? Na semana de domingo, porque fica muito cheio, não tem lugar para ninguém. Ai, gente, cresceu muito aqui a Lagoinha, 5 anos que a gente vai, e minha filha fez 5 anos agora. Mas amém, né? A gente aqui, eu sou cristã, mas eu respeito todo mundo, tá bom? Jesus respeita a individualidade e a opção de todos. Então, acho que a gente também tem que respeitar, tá bom? A gente não pode forçar a barra de ninguém, né? Porque Jesus, ele não é estúpido, ele não é grosseiro, não é verdade? Jesus não é intrometido, não é. E aí a gente não pode ser um crente estúpido, intrometido e grosseiro com as pessoas. As pessoas têm livre-arbítrio. Ela tem o tempo dela, né? A gente não pode ser um crente forçador de barra, sabia? Tem muitas pessoas que falam, você precisa ir na igreja, você não sei o que lá, né? E, gente, pelo amor de Deus, cada um tem o seu tempo. E pode ser que o tempo dele não seja, que não é essa opção, gente. Vocês já pararam para pensar que tem gente que não gosta de Jesus? E que tá tudo bem? É a opção dele, a gente tem que respeitar, né? Tem muita gente que é muito intrometido. Deus me livre, que forçou na barra, não é verdade? Tem gente que não gosta de Jesus. Ué, tá tudo bem. Se ele gosta de Satanás, qual que é o problema? Você vai querer converter alguém que não quer? Não é verdade? Não pode forçar a barra. Eu sou do contra. Esse negócio de ficar falando, né? Tem aquelas pessoas, você precisa, não sei o que lá, né? Até engrossa a voz. Que isso, gente? Acho que a gente tem que evangelizar. O que é evangelizar? Eu estou contando a minha experiência. Olha, eu amo Jesus, mas quem transforma você é o Espírito Santo. Quem convence você de alguma coisa é o Espírito Santo, não sou eu. Né? Pelo amor de Deus, tem uns crentes muito chato. Muito chato. Sei lá porque eu estou falando sobre isso, mas tem muito crente chato. Pegador de pé. Inconveniente. Não é verdade? Oh, pelo amor de Deus, Jesus nunca encheu o saco de ninguém. Jesus ia e pregava. As pessoas que iam até ele. E lá tinha de tudo, né? Lá tinha exatamente. Deus não arromba a porta. Então por que a gente vai ser um crente chato, inconveniente, né? De ficar insistindo com os outros? Fala. Ah, eu não sei falar. Você não vai ficar lá. Olha, Jesus te ama. O seu testemunho, Jesus transformou minha vida. Mas não fica insistindo com a pessoa. Tem gente que não quer largar o mundo. Tem gente que gosta de viver na desobediência, que gosta do mundo. Deixa ele. Pode ser que lá na frente Deus muda a vida dele. Vocês acham que para uma pessoa se achegar a Jesus demora quanto tempo? Tem pessoas que demoram 20, 30 anos. Tem pessoas que é no leito de morte que aceita Jesus. Para que ser crente chato? Né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos respeitar as pessoas, né? A opinião, a religião das pessoas. Se a pessoa quer ser religião X, Y, Z, qual que é o problema? Deixa ela. É a opinião, ela quis. Ela quis. Não é você que vai mudar ninguém.
Na verdade, eu sou assim, ok? Eu amo Jesus, né? Eu ando na obediência. Eu busco me santificar todos os dias, porque nós somos pecadores. Não existe crente santo, ok? Não existe. Todo mundo é pecador, todo mundo vai pro mesmo buraco esperar o julgamento de Jesus. Não existe apontamento. Você, para de apontar o próximo, tá bom? Porque você faz o mesmo pecado. O único que julga é Jesus. E julga para a salvação. Então, assim, Jesus que sabe quem vai ser salvo, quem não é. Vocês sabiam que muitas das vezes isso vai acontecer? Que você passa num porta de um bar, você vê um monte de gente lá tomando a sua cachaçinha, ok? Aí você vai, ó, passa pra lá, fala, e aí do lado tem uma igreja. Vocês já repararam que todo lugar, de todo bar do lado tem uma igreja, né? Aí você passa e fala assim, quem vai pro céu? Quem que vai pro céu, gente? Aí fala pra mim, gostei, vai. Você tá passando na rua, e você fala, nossa, Jesus chegou. Aí você bate assim o olho e você fala, tem um bar cheio de gente no bar tomando suas pinguinhas e tem uma igreja, né? E Jesus veio buscar. Vocês acham que quem vai mais para o céu? Quem está dentro do bar ou quem está dentro da igreja? Ou os crentes, os cristãos, os católicos da igreja? Quem? Sabia de uma coisa? Que muita gente vai se surpreender? Porque pela palavra de Deus, né? Quem conhece a palavra do Senhor e vira as costas para a palavra do Senhor, não herdará o reino do céu. Porque tem gente que rejeitou, aquele que rejeitar o Senhor, conhecendo a sua palavra, andou com Jesus, mas resolveu virar as costas para Jesus, não vai ter perdão. Mas aquela ovelha desgarrada, aquela que não conhecia Jesus, que não sabia nem o que ele era, e que está lá perdida dentro daquele bar, e de repente ele conhece Jesus, se arrepende, pede perdão, esta vai ser salva. Esta vai ser salva. Entendeu? Então, não é a aparência que vai dizer. Não é muitas vezes o ambiente. Tem muito crente dentro da igreja que quando Jesus chegar para arrebatar, vai ficar. E muita gente que está dentro, né, do mundo, que quando Jesus de ouvir vai se arrepender e vai para o céu. Porque esse daí é a ovelha desgarrada. Ela não conhecia Jesus, não teve oportunidade de ouvir falar de Jesus. Tá? Então, nosso papel é fale de Jesus. E aquele que tiver interesse, que ser tocado, se arrepender e vir para Jesus, vai ser salvo. Mas aquele que conhece a palavra de Deus, que andou nos caminhos de Jesus e resolveu virar as costas para Jesus porque ele não quis, né? Aquele que está dentro da igreja, que se diz ser crente, pastor, sacerdote, né? Ele vai lá, fala bonito e ele distorce a Bíblia. Ele engana as pessoas da igreja. E o Deus dele é Mamon, porque ele te extorque. Ele fala que você tem que ser dizimista. Se você não dizimar, você vai para o inferno. E é mentira. Esse vai se ver com Deus. Porque o sacerdote que faz isso, tem muita igreja que faz isso, vai se ver com Deus. Né? Porque vocês sabiam que não dar dízimo não vai para o inferno? Porque o dízimo não é uma condição para a sua salvação? Vocês sabiam disso? Né? O dízimo não te condiciona para a salvação. Se você vai numa igreja que eles te condicionam, o dízimo é para Deus te abençoar, porque você está contribuindo de coração para ajudar a evangelizar. Você está contribuindo com o templo de Deus, com a obra do Senhor, gratuitamente. Você está devolvendo para o Senhor uma parte do que Ele já te deu, para contribuir com o evangelho de Cristo. Mas você tem que fazer isso de coração, porque se você fazer isso pensando, eu vou dar isso para o Senhor me abençoar, me prosperar, Deus conhece teu coração, você só vai dar o dinheiro e não vai prosperar.
Então, se você for num lugar que falar assim que você é obrigado a dar o dízimo, porque senão você não vai ter salvação, é mentira. E se você for num lugar que fala assim, Jesus morreu na cruz e por isso você que aceitou Jesus e batizou e você já está salvo, também é mentira. Porque a palavra de Deus diz o quê, gente? O que a palavra de Deus fala? Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aquele que se santificar todos os dias, que buscar essa salvação, que buscar a obediência, não andar no pecado, até a volta de Jesus. E a volta de Jesus pode ser hoje para você, porque você pode bater a cabeça ali e morrer, ok? Será salvo. Né? Então, tem muitas igrejas por aí que falam, você aceitou Jesus, você foi batizado, você já está salvo, porque Jesus, né, ele morreu pelos seus pecados lá na cruz. Só que não é isso que a palavra de Deus diz. Jesus fala, perseverar até o fim. Certo, gente? Então, fiquem atentos aí aonde você vai, o que você escuta. Tem muita gente falando aí em muitas igrejas e o negócio vai piorar, gente, porque a volta de Jesus está próxima. Quem estuda Apocalipse sabe. A gente já tem vários sinais da volta de Cristo. Pode ser na nossa geração ainda, vocês sabiam? Então, exatamente. Eu não sou muito boa, viu, Janete, dos versículos, dos capítulos, né? Eu preciso aprender um pouco mais. E eu dou a voz para o Espírito Santo, não sei nem por que eu estou falando isso aqui, que eu não tenho o hábito, né? Mas, enfim, a gente precisa perseverar, né? E às vezes a gente fala assim, poxa vida, a gente está passando por tanta dificuldade, a gente amamos a Cristo, mas gente, pior é sem Ele. Porque Jesus que direciona, Jesus que acompanha, quem soubesse do amor de Cristo, o que Jesus faz. Por que eu amo Jesus? Eu tive meu momento também e hoje eu conheço a Cristo. Jesus transformou minha vida. Jesus me deu uma segunda opção de vida. Entendeu, gente? Jesus salvou minha vida. Eu estava morta numa cama. Morta. Entendeu? Era o meu dia de morte quando minha filha nasceu. E hoje eu estou fazendo aniversário. Eu me emociono. Eu estava morta. E Jesus falou comigo no banheiro da minha casa. Grávida da minha filha de 7 meses. Ruim. Era o dia de eu morrer, mas Jesus resolveu me dar a vida. Ele falou comigo pela primeira vez em voz audível. E eu sobrevivi. E eu cheguei naquele hospital. O médico ficou desesperado. Rápido, corre com ela. Eu ia ter morte maternal. Minha filha estava bem ruim. E Deus me salvou. Para hoje estar aqui falando para vocês o meu testemunho. Tá? E eu sou muito grata a Jesus por isso. Porque além de tudo, Ele abençoou com a minha filha, que é uma criança maravilhosa. É uma criança maravilhosa. É verdade, Jéssica. E hoje eu sirvo a Deus. Consagrei minha filha a Jesus. E faz 5 anos que eu sou fiel a Cristo. Que eu aprendo todos os dias de Cristo. E que eu amo andar com Jesus. Não interessa os caminhos que Ele quer que eu vá, eu só obedeço. Eu só obedeço. Deus permite que minha filha era para ter vários problemas de saúde. Devido a tudo que aconteceu. Ela não teve um arranhão. Ela cresceu na curva mais do que a curva. Ela é excepcional. Minha filha não foi papai, ela não teve nenhum tipo de deficiência devido ao que aconteceu. Ela é perfeita. Eu não tive nenhuma sequela do que aconteceu, era para eu ter várias. Estou aqui perfeita, gente. Ele me salvou. E sabe por que eu sei que foi ele? Porque ele falou comigo no banheiro da minha casa, quando eu estava olhando para o espelho de manhã e vi uma bolha enorme aqui em mim. E eu resolvi ligar para o médico, era uma sexta-feira. Eu falei, não vou ligar não, segunda-feira eu vou para o médico. E aquela voz veio, deu eco no banheiro. Deus falou comigo, eu nunca escutei Deus falar comigo.
E eu falei, eu não vou ligar, você vai ligar agora. E aí eu falei, nossa. Aí eu falei, Má, liga agora pro médico que você precisa ir. E eu liguei, o médico me atendeu, ele viu que estava estranho, ele falou, vem aqui com uma mudinha de roupa. Eu fui para São Paulo, capital, porque mais de uma semana antes eu fui internada no hospital da minha cidade, porque o médico que me acompanhava aqui em Jundiaí, ele quase me matou. Meu pré-natal estava tudo errado, eu estava com pré-eclâmpsia gravíssima, eu estava com síndrome de HELP, que é uma doença rara, que acomete fígado, rim e pulmão. Por isso que eu estava muito cansada, muito ruim. Ele falando que eu estava ficando inchada, gorda, porque eu comia demais. E quando viu que a minha filha estava ruim, baixo líquido amniótico, baixo crescimento, baixo peso, eu fui internada às pressas no hospital da minha cidade. Meu médico que me acompanhava me abandonou. E eu estava muito ruim. E aí o médico de São Paulo assumiu. E aí ele cuidou de mim, mas não teve muito tempo. E aí Deus fez o ponto certinho, gente. Quando eu cheguei naquele hospital, o médico foi tentar esperar o dia seguinte para ser mais tranquilo, né? Mas ele falou, não dá tempo, a gente perde ela. E eu agradeço a Deus por isso. E agradeço demais o Senhor. Porque Ele me salvou, gente. Então, do jeito que Jesus me salvou e me trouxe para Jesus, Ele pode trazer vocês e salvar vocês também naquilo que vocês estão precisando. Né? É só a gente pedir para o Senhor. Né? E eu sou muito grata. Aonde quer que eu vá, eu vou falar de Jesus, do que Ele fez na minha vida. Porque eu sei que Ele me salvou. E não é isso, não, gente. Ele me conduziu. Minha filha nasceu no hospital referência de São Paulo, do Brasil e da América Latina, que eu nem imaginava. O médico que atendeu minha filha ficou tão caro. Eu falei, eu não vou conseguir pagar, a gente ia vender o nosso carro. Mas depois ele falou, o plano de saúde reembolsou tudo. Eu não tinha dinheiro para morar em São Paulo, o hospital que ela ficou é do lado da Paulista, é muito caro. A gente precisava morar lá. Depois que eu saí da UTI, minha filha ficou. E meu marido saiu procurando, sabe, gente, os lugares. E tudo caro ali na Paulista. Gente, eu não tinha dinheiro. Não tinha. A gente tinha um valor. E aí ele saiu andando, né? Ele começou a ligar nos lugares. E falou. Aí uma mulher atendeu no lugar ali. Olha, eu tenho esse valor, eu estou precisando ficar aqui pelo menos 30 dias. Era o que a gente tinha, mais as férias que ele ia ficar do serviço, porque não podia faltar. E ela falou, infelizmente a gente não tá. Aí ele falou, meu Deus, eu falei, calma, porque Deus vai, né? E ele desesperado, porque eu tava na UTI e minha filha na UTI. E quando a gente saísse da UTI, eu precisava ficar em algum lugar, a gente não podia sair de lá. Todo mundo passa muito aperto quando fica com o filho ali naquele lugar, porque tem que morar ali perto. É muita gente de longe. E aí essa mulher, quando a gente estava assim, entristecido, chegou o doutor, eu tinha saído da UTI, e eu estava na semi-intensiva. Ele falou, eu vou segurar ela aqui mais um dia, porque eu tenho certeza que você vai conseguir achar um lugar para ela ficar, mas para te ajudar, eu vou segurar ela aqui mais um dia, assim ela tem refeição, você tem como dormir, num quarto para dormir, e ela tem a refeição aqui, né? E ele segurou. Quando foi à noite, essa mulher, que eu sou muito grata a ela, e Deus tocou no coração dela, falou, olha, eu fiquei pensando no que você falou, e eu oro todos os dias pelos bebês deste hospital. Eu vou ceder para vocês o que vocês, quanto que vocês têm? A gente falou, é tanto. Foi, eu vou ceder para vocês. Gente, a gente ficou a 3 prédios do hospital. 3 prédios do hospital, pessoal. Quando a gente entrou no apartamento, mobiliado, novinho, a gente não acreditava no que via. Era o poder de Deus. Porque o valor que a gente tinha não era muito.
não pagava o valor daquele apartamento por um mês, vocês me entendem? Um aluguel. Foi Deus puro. E quando eu saí da UTI, a minha filha foi se desenvolvendo na incubadora. Ela toda hora tinha intercorrência naquela incubadora. Eu chegava lá tremendo, com medo de ser minha filha. No dela morreu 3. No lugar que ela estava. A gente morria de medo, sabe? Tremia. É uma situação difícil. As pessoas que têm prematuro sabem como é. Mas Deus fez as coisas ficar leve, suave. Vocês acreditam que eu fiquei morando lá em São Paulo, nesse apartamento? Que parecia que eu estava lá passeando, não parecia que eu estava no hospital na situação que eu estava? Porque Jesus carregou toda a minha cruz. Toda a minha cruz Jesus carregou. Todo o meu peso, pessoal, Jesus carregou. Todo o meu peso. Eu senti leve, parecia que eu estava lá passeando naquele lugar, que eu não estava lá com a minha filha numa incubadora, que eu não tinha acabado de sair de uma UTI e que eu estava lá viva. Eu sou grata a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Salamandarabá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, gente. Há tempo pra tudo, viu? Há tempo pra tudo, pessoal. Me desculpem, né? Mas não sei. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas. Quem me segue aqui, eu falo sobre nutrição, mas não sei, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus abençoe a vida de vocês. Nunca se esqueçam que há tempo para tudo. Para tudo na vida. Para tudo, gente. Não importa o que vocês estão passando. As aparências se enganam. Tá? As aparências se enganam. Deus pode mudar a vida de cada um de vocês. São de alegria. Eu dou glória a Deus todos os dias. Tá chegando o Dia das Mães. Que Deus abençoe a vida de vocês. Feliz Dia das Mães para vocês. Que a unção do Senhor esteja sobre vocês, acompanhando e ajudando vocês na direção, no discernimento, aí para os filhos de vocês, na sua casa, com sua família, em nome de Jesus na sua vida, viu, gente? Que Deus abençoe grandemente vocês. Me desculpe, né? Desculpe, porque não é o assunto da nossa live, né? Então vocês me perdoem, tá bom? Ó, mamãe e vovó. Vocês me perdoem, mas tem hora que quem fala não é a gente, né? Tem hora que é o Espírito Santo. E se era para acontecer isso, né? Tá consumado, não é verdade? Deus sabe de todas as coisas. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui ouvindo o meu testemunho. E eu louvo a Deus. Hoje é meu aniversário. E todos os aniversários eu vou agradecer ao Senhor pelo que Ele me fez. Né? Por eu estar aqui viva, e minha filha é maravilhosa, né? Eu sou muito grata a Deus por isso. Muito obrigada, gente. Feliz Dia das Mães para vocês. Obrigada, Jéssica. Feliz Dia das Mães. Que Jesus abençoe a vida de vocês, né? Que todo mundo tenha um ótimo Dia das Mães com seus bebês, com suas criancinhas, né? Não deixa nada atrapalhar a vida, a alegria de vocês. Não permita. Não permita que nada atrapalhe a alegria e a paz de vocês. Não permita que nada vale a pena. Desculpa, meu nariz tá... Nada vale a pena, viu, gente? Não permita que nada tire a paz de vocês. E toda vez que vocês estiverem sem chão, lembre-se que tem um alicerce, uma rocha que vocês podem pisar, que é Jesus. Que Ele vai te consolar, que o Espírito Santo vai cuidar de vocês, tá bom? Amém, amém, Jéssica, amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo.
Estava procurando, amém, amém, Jéssica, né? A gente, você que está chegando agora, eu falo de nutrição, tá, Jéssica? Mas é que hoje Deus quis passar outra mensagem no final da nossa live, né? A gente está praticamente 1 hora aqui, a mais da nossa live, falando de Jesus, mas a nossa live é de nutrição infantil. Mas Deus tomou conta dessa live aqui hoje, né? E é Ele toda a honra e toda a glória, é Ele que decide o que precisa acontecer, Ele que me conduz a minha vida, Ele que sabe de tudo. Não sou eu só sou um instrumento do Senhor em tudo que eu faço. Amém, glória a Deus. Amém, muito obrigada. Bem, assim seja, né? Que seja a vontade de Deus. Eu tô aqui como instrumento. Amém, obrigada, viu, Jéssica? Gente, a gente faz aqui, né, 2 horas que nós estamos aqui. Quem tá chegando aqui agora, né, nosso assunto todos os dias aqui à 1 da tarde é nutrição infantil. E todas as vezes que o Espírito Santo quiser falar, ele tá liberado. Então foi isso que aconteceu também depois da nossa live, né? Vontade do Espírito Santo. Ele quis falar, às vezes ele quis tocar com alguém, né? A gente não sabe, às vezes tem alguém aqui dentro da nossa live que Deus quis conversar hoje, né? Deus que sabe, na verdade, não eu. E Deus conhece o coração e eu só fui um instrumento. Tô aqui sendo instrumento. Obrigada, Jéssica. Deus abençoe. Deus abençoe. Gente, obrigada. Feliz Dia das Mães para vocês, tá? Eu vou agora para curtir meu aniversário, né? Depois eu posto para vocês algumas coisinhas aqui, tá bom? Do meu nível, né? A gente vai jantar hoje um pouquinho. É difícil sair assim para jantar, né? A gente vai jantar hoje, comer alguma coisinha, não é verdade? E agradecer a Deus, né? Gente, obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Obrigada mesmo. E que meu testemunho possa te motivar a não perder a esperança, a não perder a fé, a ter força, mulher. Porque Deus pode mudar a vida da gente. Deus muda a qualquer momento. Deus muda, mexe as pecinhas e muda tudo. Muda tudo. E Deus é bom. Né? Assim como diz o pastor Sandro Rocha, Deus é bom, o diabo não presta. Ele sempre fala, Deus é bom, o diabo não presta. Não é verdade? Mas cada um, né, com o seu cada qual. Gente, ó, beijo, fica com Deus, feliz Dia das Mães, obrigada aqui, tá bom, pelos parabéns, né, glória a Deus pela vida de vocês, que Jesus venha abençoar grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus. Segunda-feira a gente tá aqui à 1 da tarde, tá bom? Pra gente falar sobre alimentação infantil. Se vocês tiverem dúvida, coloca lá nos vídeos, traz as dúvidas aqui, que aqui a gente tira a dúvida, né? Não é verdade? A Nutri tá com o olho tudo inchado, viu que beleza? Ai, meu Deus do céu, ô Senhor, fala, Deus! Gente, beijão, fica com Deus, viu? Bom final de semana para vocês, feliz Dia das Mães. Até segunda, tá? Se Deus quiser. Beijo, eu fui, viu? Obrigada por tudo, meninas.